Volto, não volto. Porque a nossa tese toda era copiada da Revolução Soviética. Né? Ali se criou um padrão de estratégia socialista. Era o partido único, a disciplina militarizada, né? a espera da insurreição, minando a sociedade burguesa, provocando a insurreição. Quando a insurreição ocorre, ela sempre ocorre por uma manifestação espontânea do povo, que é muito difícil da gente prever. Nessa hora você tem um partido armado que toma conta. Por você ter uma ideia como é difícil, o Lenin, em 1917, em fevereiro, ele reuniu a velha guarda na Suíça, tudo esse lado, e disse: a nossa geração não verá uma nova insurreição popular como a de 1902. Isso ele disse em fevereiro. Em outubro, ele era o chefe do governo, que mostra que ele entendia do descargo. Né? Mas é difícil você prever quando é que tem uma insurreição popular. Quando em 64 o Getúlio morreu, foi a única vez que eu vi um começo de insurreição popular no Brasil. A massa trabalhadora saiu para a rua. Gente, cara, porque eles não tinham coragem de pôr gravata, não sabia o pedido. A polícia recolheu-se ao seu quartel. A Faculdade de Direito só não foi incendiada porque o Canuto Mendes de Almeida, que era senador do Getúlio, queridíssimo deles, subiu num caminhão e disse: pelo amor de Deus, é a minha escola. Não fora isso, teria sido queimado. Ele estava lá. Eu vi. Olha lá, defendendo a faculdade, que nem cretino, e a massa toda contra nós. Um negócio louco. Nesse dia, naquele tempo eu era democrata cristão. Depois que eu virei socialista. Mas o democrata cristão é um socialismo mais suave. Você pode passar facilmente por outro. Então, nós fizemos uma reunião dos democratas cristãos para ver o que estava acontecendo. E tinha um padre aqui, que era um sociólogo danado, chamado Padre Debré. E esse cara era um francês, danado, de lúcido. Ele disse o seguinte: olha, hoje esse povo é um povo infantil que está chorando a morte do pai. Ele vai procurar quem matou o pai. Se ele cismar que alguém matou o pai, não fica pena sobre pena desse cara. Acaba com tudo. Mas ele não vai achar. Então ele vai quebrar vidraça, virar carro, queimar coisa, depois ele vai cansar e vai para casa. Se hoje existisse um partido organizado nesse país, ele tomaria conta do poder. Hoje. Então, mas não tem, porque o PCB, naquele tempo era só o PCB, não tem essa organização nacional para fazer isso. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a estratégia nossa não pode ser essa mais, porque hoje é muito difícil você fazer uma luta armada, muito difícil você manter a clandestinidade. Isso gera distorções difíceis na democracia interna. Isso tem problemas sérios com a liberdade. Então é o seguinte: eu não descarto a hipótese do uso da violência revolucionária, de jeito nenhum. Mas eu não organizo a minha ação em função de um dia ter esse desempenho. Está claro o que eu estou dizendo? Não. Quer dizer, não temos por que, contra a violência da burguesia, nós temos toda a legitimidade de usar a violência revolucionária. Aliás, isso até é cristão, porque Santo Tomás de Aquino diz que você tem direito à rebelião no caso da tirania. E o povo vive sob uma tirania. Mostra que não tem problema nenhum moral mesmo. Eu vejo um problema de estratégia. Então, a Revolução Socialista não comporta hoje. Não temos condições hoje de fazer uma ruptura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que plantar partidos dos trabalhadores, partidos do povo, para uma hora
séria, nós podemos fazer isso. A questão do Serra, o Serra é uma lenda. O Serra virou e disse o seguinte: até o Plínio Sampaio, né, ontem ele falou no debate, o Plínio Sampaio, e é verdade, o nosso amigo Lula assentou menos gente do que o Fernando Henrique. E como é que o MST está muito? Por uma razão simples. E é por isso que eu acho terrível o voto na Dilma. Terrível. Por isso que eu fiz o meu partido não votar. Eu falei, eu não voto. Ou libera, ou vai ter problema aqui, porque eu não voto. E foi o seguinte: ele coopta, ele corrompe. Ele deu 150 milhões de reais para o MST. E com isso ele terceirizou o programa do Estado. Ou seja, ele transformou o MST numa ONG. Uma ONG que contratou com o governo um serviço. Ora, isso gera uma corrupção. Não corrupção de que o MST pegou dinheiro, não é só ser para burro. Não. Mas o seguinte: o cara que tem dinheiro para fazer esse negócio de lavatreta, não sei o quê, ele sobe de nível. Ele sobe o nível de vida. Ele contrata o dentista para o filho, ele muda de casa, etc. Se o Lula sair e ele perder essas doenças, ele volta para trás. Ele precisa do Lula para continuar. Ele precisa daquilo. Ele fez isso com a CPT, ele fez isso com a Igreja da Libertação, ele fez isso com as condições de justiça e paz. Ele é dissolvente. Então a minha pergunta é a seguinte: o que é pior para o povo brasileiro? O que é pior? O Serra, que vai descer o colete, vai reprimir mesmo, vai botar na cadeia, vai entrar de porrada, sem dúvida. Ou o Lula, que não faz isso, mas compra. Eu quero dizer para você, do ponto de vista da consciência, o Lula é pior. Na minha opinião, é pior. Porque com a ditadura nós não brigamos. A prepotência gera revolta. Você tem um certo espaço para trabalhar politicamente. E essa geleia geral, você não tem espaço. Você não tem espaço. Então, realmente, eu quero dizer a vocês, eu acho que nós devemos votar nulo por isso. Porque entre os dois, eu vou torcer. O pior, na minha opinião, é o Lula. E ele será consagrado